Fala, meus amigos e minhas amigas. Neste dia 13 de janeiro de 2026, cá estamos nós para mais um vídeo. O ministro Ricardo Lewandowski, antes de sair do Ministério da Justiça, deixou um presente para Flávio Bolsonaro. Ele vai ser investigado por tentar associar o presidente Lula ao tráfico internacional de drogas. Não deveria ser apenas o Flávio Bolsonaro, mas o Nicolas também. Reitero o que falei em vídeos anteriores. Se fosse nos Estados Unidos o que aconteceu no Brasil, ambos talvez estariam atrás das grades em nome da segurança nacional. Mas a presidência da República não é respeitada no nosso país. E eu lamento imensamente. Mas o presente está aí. E o senhor Flávio vai ter que provar. Em um dos seus últimos atos à frente do Ministério da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski encaminhou ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues Passos, um ofício que pede a abertura de uma investigação contra o senador Flávio, candidato a presidente pela extrema-direita. A solicitação foi apresentada após Flávio afirmar que com a prisão de Maduro, Lula seria delatado. Flávio associou o grupo denominado Foro de São Paulo, que reúne partidos latino-americanos de esquerda, ao tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras e eleições fraudadas. A deputada federal que encaminhou o caso à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça, informou o seguinte: a democracia exige liberdade de expressão, mas exige também compromisso com a verdade, respeito às instituições e responsabilidade no debate público. Eu queria dizer o seguinte: isso aqui não é liberdade de expressão em lugar nenhum do mundo. Isso aqui é crime, crime grave, contra a maior autoridade do Poder Executivo. Fizesse isso nos Estados Unidos, fizesse isso na Europa, fizesse isso na Rússia, fizesse isso na China, eu indago a vocês. O que aconteceria? Sinceramente, eu lamento profundamente que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tenha fechado os olhos para uma denúncia feita pelo deputado federal Lindenberg Farias acerca desse caso, pedindo, inclusive, que medidas fossem tomadas o mais rapidamente possível. Essa família Bolsonaro pede que o nosso país seja bombardeado. Essa família Bolsonaro pede intervenção estrangeira no Brasil. Esse grupo pede que o Trump lance mísseis contra o nosso território. E o Procurador-Geral da República nada faz. Tenha santa paciência. Aí aparece hoje esse Flávio Bolsonaro, que não tem projeto de nada para o país, visita o pai dele na Superintendência da Polícia Federal e reafirma aquilo que foi dito pela Michelle e pelo Carlos, que Jair está sendo torturado por conta do barulho do ar-condicionado. Seria bom que deixassem o Bozo sem ar-condicionado. Eu nunca vi um preso pedir Smart TV, porque o Bolsonaro é viciado em celular, é viciado em internet. Eu indago, se ele é tão fraco, frouxo, covarde, por que meteu o ferro de solda na tornozeleira? Criem vergonha na cara, vocês já viraram piada nacional. Uma sala onde a gente conversa quando você sai para se dirigir aqui para a parte de fora, dá para ouvir bem o som do ar-condicionado muito alto. Ele está sendo torturado psicologicamente, sendo obrigado a ficar 12 horas por dia dormindo com um barulho desse no seu ouvido. Isso não existe, isso é uma tortura que tem que mudar. Então os advogados estão trabalhando aí nessa parte para que ele possa ir para aquele lugar onde a lei determina que pessoas na condição dele têm que ir, que é uma domiciliar humanitária. É esse o candidato que a extrema-direita quer colocar goela abaixo. E não sei se vocês estão sabendo, mas a revista Veja publicou uma notícia dando conta de que a Michelle Bolsonaro trabalha nos bastidores para derrubar o Flávio e ser a vice do Tarcísio, a madrasta que odeia os enteados. Eles sempre brigaram, eles sempre trocaram farpas, acusações. Na época da campanha eleitoral, a bagunça foi generalizada. Quem não se recorda das matérias publicadas no portal UOL pela jornalista Juliana Dalpiva? Todos nós ficamos sabendo das cachorradas que ocorriam no Palácio do Planalto. O senhor Donald Trump será impeachmentado. Anotem o que eu estou dizendo. Ele perde credibilidade nos Estados Unidos e tenta impor força no mundo externo. Não tem respeito dos norte-americanos, agora quer tarifar os países que tiverem acordos com o Irã. E vejam vocês que coisa grave. O país que mantiver acordo com o Irã, segundo o que foi publicado por esse megalomaníaco,
será tributado ou tarifado em 25%. Ele publica isso na sua rede social e deixa em aberto. Ninguém sabe como isso acontecerá, quando, enfim. O que acontece em relação ao Brasil? O Irã está passando por uma crise. Lá é o regime dos ayatolás. Quem comanda o Irã é o chamado líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Existe uma mega inflação no Irã. O Irã também é prejudicado por conta dos embargos oriundos dos Estados Unidos. E o Brasil, e eu quero que o agro me responda, porque os bolsomínios estão comemorando uma ação contra o Irã, mas que interfere diretamente no bolso do agro brasileiro. Nós temos um superávit de quase 3 bilhões de dólares em relação ao Irã. O Irã é um grande comprador de commodities brasileiras, mais especificamente de produtos agrícolas, e pouco se importa do Irã para cá. Aí, a gente vai votar em lacaios, como Tarcísio, como Michele, como Flávio. Perdoe minha indignação, mas chegamos a um ponto de esquizofrenia total nesse bloco político que coloca os Estados Unidos à frente dos interesses brasileiros. É mais um tormento, né? É mais um. No negócio, no comércio internacional. O Irã é importante para nós, porque você viu, o Brasil quase não importa de lá. Ao todo, pegando outros produtos, além do agronegócio, importa menos de 100 milhões de dólares, mas exporta 2 bilhões e 900 mil, praticamente commodities agrícolas. Então, quase 3 bilhões de exportação, quase 3 bilhões o comércio global, e sendo que 2,9 bilhões de exportação brasileira, Brasil altamente superavitário. Além disso, o Irã faz parte, foi chamado recentemente, o Brasil apoiou, foi chamado para participar dos BRICS. É mais um ponto de contato. É claro que o que está acontecendo no Irã é terrível, a comunidade internacional tem que se mobilizar, mas não dessa forma, com os Estados Unidos ameaçando de novo todo mundo que faz comércio com o Irã, vai ter 25% a mais. Como disse a Cecília Malan, ele não explicou nada, ele só botou na rede social dele, está todo mundo esperando assim, serão os maiores parceiros? Serão todos? Se for todos, o Brasil acaba levando mais um tiro nessa guerra tarifária, que, como disse a China, ninguém ganha. Mas vocês podem me indagar, João, como assim o Donald Trump será impeachmentado ou será empichado? Será sim, ele próprio admitiu, caso perca as eleições de meio de mandato, as eleições parlamentares, e ao que tudo indica, perderá. Os crimes de responsabilidade que estão sendo realizados por esse indivíduo são gigantescos. E aqui é a grande diferença. O Lula pode manter uma boa relação com o Trump, mas nós e o próprio presidente da República critica tudo aquilo que acha equivocado na política atual norte-americana. A política intervencionista, a política que é contra o multilateralismo. Ontem o Lula recebeu ligações de Emmanuel Macron, de líderes europeus, do presidente de Portugal, todos tentando encontrar uma saída para a questão da Venezuela. Observem como os presidentes preferem ligar para o Lula do que ligar para o megalomaníaco dos Estados Unidos. Haja vista que sabem que o presidente brasileiro é um político habilidoso, experiente, preparado, cauteloso, pragmático. Então, é muito melhor conversar com o Lula. Compartilho com vocês na tela essa manchete. Rogério Correia prevê impeachment de Trump e derrota no Congresso é certa. Volta comigo aqui. É esse o ponto e é a grande ferida que está machucando o Trump. O deputado federal Rogério Correia, do PT, criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e previu o impeachment do político estadunidense, que determinou o sequestro de Nicolás Maduro e interferiu na soberania venezuelana no continente sul-americano. Abro aspas para ele. Trump vaiado e não consegue falar nos Estados Unidos. A derrota nas eleições para o Congresso é certa e, dependendo do tamanho, terminará em impeachment, no meio de seu mandato. Além do repúdio interno, a Venezuela se mobiliza contra o império e China e Europa se preparam para rechaçar a política externa imperialista. Atualmente, os integrantes, e é aqui que eu chamo a tua atenção, do Partido Democrata denunciam abuso de poder do presidente Trump. Alguns motivos para as acusações são a repressão contra estrangeiros, o que já resultou em 4 mortes de imigrantes que faleceram enquanto estavam sob custódia das autoridades de imigração dos Estados Unidos. A matéria prossegue dizendo que outro motivo, criticado pela população de várias partes do mundo e por analistas, é a interferência do governo Trump na Venezuela. Nicolás Maduro foi sequestrado e, mesmo sem provas, os Estados Unidos acusam o venezuelano de envolvimento com o narcotráfico. A gestão de Trump
já informou o interesse total no petróleo da Venezuela. Membro do Partido Republicano, Trump foi o único presidente da história a sofrer tentativa de impeachment em 2 oportunidades, o que aconteceu durante o mandato de 2017 a 2021. A Câmara dos Representantes aprovou os pedidos na época. Os democratas criticaram o chefe da Casa Branca por sua política sobre a Ucrânia e pelos atos golpistas do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Trump não era nem para ter sido candidato diante dos crimes cometidos. O Maduro, para mim, é um camarada extremamente fraco, sem palavra, cometeu crimes, sim, abomináveis na Venezuela, mas a questão do narcotráfico é mentira. A questão de estar envolvido com o tráfico de drogas e com cartéis, olha, é uma coisa tão mentirosa que os Estados Unidos tiveram que reescrever a denúncia contra o Maduro. O cartel que eles falaram que pertencia ao Maduro não existe na Venezuela. Nós queremos democracia na Venezuela, agora democracia sem interferência de potências estrangeiras. Lula tem feito o seu trabalho diplomático de forma perfeita. Se nós tivéssemos um lacaiozinho como Bolsonaro, como Flávio, como Tarcísio, o Brasil não seria respeitado por outras potências de outros continentes acerca do que ocorre na Venezuela hoje. Quem é que procura o Javier Milei? E observem, o impeachment de Trump vai acontecer porque ele vai perder a maioria no parlamento, ao que tudo indica. É por isso que nós aqui, brasileiros, temos que dar total prioridade na eleição para deputado federal e na eleição para senador da República. Não vote em vagabundo do Centrão. Não vote em vagabundo da extrema-direita. Vote em deputado e vote em senador sérios. O seu deputado e o seu senador têm que ser, se for um homem, sério, se for uma mulher séria. Até pelo amor de Deus. Senão o presidente Lula não conseguirá o feito que pretende realizar no segundo mandato. Por isso que eu sempre digo e insisto, a eleição para o Legislativo brasileiro é a eleição mais importante de todas, virou a mais importante de todas. Mas a gente vem de uma tradição em que a gente vota para deputado federal e não se lembra em quem a gente votou. Às vezes, meses depois da eleição, pesquisas mostram isso. Mas essa é uma eleição preciosa, porque mesmo que se considere que a eleição presidencial é a eleição definidora, o presidente que você quer eleger nada fará se o Congresso continuar atrás de um orçamento secreto, porque é o seu dinheiro que está indo pelo ralo. Então isso está deformando o sistema político num tal grau que nenhuma reforma política dá conta do recado, é só a eleição mesmo, prestar atenção, olhar com lupa como o parlamentar votou, se ele é a favor do orçamento secreto, se ele é a favor da emenda PIX. Eu tenho certeza que há muitas listas e que vão circular ainda mais nas eleições. Vamos abrir o olho porque essa eleição é a eleição mais importante para o Brasil e tenderá a seguir sendo nas próximas eleições também. E para você que chegou até aqui, eu quero lhe fazer uma pergunta. Janeiro de 2026, ainda não está utilizando o seu celular para faturar uma renda extra ou quem sabe até, trabalhando de casa, essa renda extra não se transformar na tua renda principal? 2026 está cheio de oportunidades no chamado mercado digital que movimenta mais de 100 milhões de reais por ano. Se você tem um notebook, um celular, repito, reitero, você está perdendo tempo. Mas, João, como é que eu inicio? Para onde eu vou? No primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo, vai ter um link, entre para o mercado digital, fature em dólar. Você clica nesse link e você vai conversar com a equipe do Clayson pelo WhatsApp. Eles prepararam 3 aulas gratuitas para você. E você pode dominar essas plataformas e faturar muito. Eu coloco os ensinamentos do Clayson em prática e tenho obtido excelentes resultados. E mostro para vocês exemplos claros de pessoas que, através do nosso canal, foram até o Clayson e já estão trabalhando. Faça como o Gustavo, que entrou na era digital e já está faturando sabe quanto? Olha só quanto o Gustavo fez. R$ 5.135,62. Olha só, Carolina escreveu. Você tinha me falado para trocar a estratégia que eu estava usando no meu perfil, aí ao invés de fazer como antes, eu apliquei aquela outra estratégia da aula. Pelo jeito funcionou. Olha só, $1.049. Se liga! 2026 é o ano que pode mudar a tua vida e abrir novas portas. Um forte abraço e a luta continua.